Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça unção do Espírito Santo. Deus abençoe você, espero que você esteja bem com saúde. Este é o desafio da Bíblia, que consiste em nós lermos, meditarmos e rezarmos a palavra de Deus diariamente. Todos os dias em forma de podcast você recebe, quando você ativa o sininho, você recebe a notificação entre 9 e 10 da noite, a meditação diária da palavra de Deus. E já quero louvar e agradecer a Deus pelo dom da sua vida. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Se você não está inscrito, se inscreva, deixa o like no final e também deixa um comentário, deixa o seu pedido de oração para que nós possamos estar rezando por você. E aqui eu já convido, coloque o seu pedido de oração, qual a causa, o motivo, a pessoa, o milagre, a graça que você está rezando, esperando receber da parte de Deus. Coloque agora a sua intenção e reze. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Então, terceira carta de São João, versículo 9 ao 11, que diz assim: Escrevi uma mensagem à igreja, mas Diótrefes, o que gosta de ser o primeiro entre eles, não nos acolhe. Por isso, quando for até vós, vou reprovar a sua atuação, as más palavras que espalha a nosso respeito. E como se isso não bastasse, ele mesmo se recusa a receber os irmãos e ainda o impede aos que desejam fazê-lo, chegando a expulsá-los da igreja. Caríssimos, não imites o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. Vamos lá. Então, se você não escutou o vídeo passado, escute, pois é uma continuação e já tem aí no canal playlist da primeira carta de São João completa e da segunda também. Então, nesta sequência, no áudio passado, nós falamos sobre o irmão Gaio, quem tem um comportamento exemplar no que diz respeito à fé e à verdade, no acolhimento aos irmãos. E nessa sequência, no versículo 9, ele vai dar o nome de outra pessoa, porém, agia de forma contrária, se comportava de forma contrária ao irmão Gaio, que era o Diótrefes, que recebia as mensagens de João, mas não respondia, não acolhia, pois ele queria ser o primeiro entre eles e não acolhia quem vinha trazer notícias de João. Veja a diferença de um outro líder que se apossou do trabalho realizado por João, como se tivesse sido ele mesmo, e ele ali agora mandando como autoridade, como alguém que exercia um autoritarismo. Existe uma diferença de ser autoridade ou ser autoritário. Ser autoridade, ele adquire o respeito e o amor pelo comportamento, pelo seu modo de proceder, pelo seu testemunho. O autoritário, ele impõe as coisas. Era o caso de Diótrefes. E ele diz: por isso, quando for até vós, vou reprovar a sua atuação, as más palavras que espalha a nosso respeito. Então veja que este homem que tinha abraçado a fé cristã, mas infelizmente não tinha entendido nada do evangelho. E como temos pessoas no meio da igreja desta forma, nos trabalhos, na escola, como tem pessoas que acham que é muito mais do que lhe é dado a fazer. Como tem pessoas que almejam o poder, exercer a sua autoridade a outras pessoas. Porém, quando um líder impõe a sua vontade aos outros, vai ter uma tendência a desencaminhar, a não dar certo a caminhada. Então, quando você vê um líder impondo as coisas, não dando testemunho, não dando exemplo, empurrando fardos pesados nas pessoas, no qual ele mesmo não faz, esta pessoa causa um dano muito grande à comunidade, à igreja, ao grupo de oração, à pastoral, ao trabalho, escola, na família. Tal pessoa, ela estraga o ambiente, ela estraga a convivência. Era o que estava acontecendo aqui, pois além de tudo, esse homem ainda espalhava maldades nas palavras a respeito de João e dos outros cristãos que caminhavam na verdade. E como se isso não bastasse, ele mesmo recusa receber os irmãos e ainda o impede aos que desejam fazê-los, chegando a expulsá-los da igreja. Olha, gente, que situação. E quantas vezes a gente se encontra com pessoas que diz assim: tem que ser como eu quero, se não for não vai acontecer. Como tem pessoas que impõem a sua vontade, o seu bel prazer, como tem pessoas sem autoridade espiritual, exerce trabalhos e causa dano aos seus comandados. As ovelhas pelas quais essa pessoa está responsável é aquela pessoa que nem entra no céu, também não deixa outras pessoas entrar. Imagina você que se
situação aqui. E eu pergunto, você conhece pessoas assim? Responda para si mesmo. E no versículo 11 ele vai concluir dizendo: caríssimos, não imiteis o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. Veja que João conclui de maneira muito objetiva, muito clara, que até uma criança entende. Não imitar o mal, não imitar as práticas más. Infelizmente também tem pessoas que se deixam influenciar pelo mal e acabam deixando-se conduzir pelas práticas maldosas, maliciosas de muitas pessoas. Pessoas que não são conduzidas pela graça, pela ação do Espírito Santo, mas é conduzida pela sua própria inteligência, pelas suas próprias forças, pela sua maneira de agir e de proceder, sem se abrir à graça de Deus, ao querer de Deus. Então João vai dizer: mas imiteis o que é bom. Então quando encontramos um líder, uma pessoa que exerce algum tipo de liderança, que é uma pessoa boa, acolhedora, que trata bem a todos sem distinção, este exemplo nós temos que seguir. Quem faz o bem é de Deus e quem faz o mal não viu a Deus. E a igreja é recheada de pessoas que fizeram bem, que imitaram a Cristo. O próprio Paulo chega a dizer isso: irmãos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7, ele vai dizer assim: lembrai-vos dos vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé, pois Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então a palavra de Deus vai fazer com que a gente possa estar lembrando de pessoas boas, os dirigentes, aquelas pessoas que exerceram a pregação da palavra de Deus, e para que nós possamos considerar como eles terminaram a carreira, como eles morreram, e procuremos imitar-lhes a fé. A palavra de Deus está falando aqui a respeito dos santos da nossa Santa Mãe Igreja, tantos homens e mulheres que exerceram um poder de liderança na humanidade ao longo de 2002 anos, que pregaram a palavra de Deus, e que nós queremos considerar isso, procurar imitar-lhes a fé dessas pessoas. Então veja que nós falamos a respeito do irmão Gaio, que exercia bem o seu ministério, e do Diótrefes, que infelizmente se deu mal na caminhada. Então recolha-se no seu lugar e faça a sua meditação interior e faça a seguinte pergunta a você mesmo: eu estou na igreja por causa de quem? Você é capaz de responder essa pergunta a si mesmo? Eu digo para você que nós devemos estar na igreja por causa de Cristo Jesus. Foi próprio também dos santos serem perseguidos. São Padre Pio teve um tempo que ele foi impedido de exercer o seu ministério sacerdotal em público, e ele foi perseguido pelos irmãos da igreja. E chegou uma pessoa muito íntima de Padre Pio e disse assim: Padre Pio, por que o senhor não abandona a igreja? O senhor está sofrendo muito. E ele respondeu: não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. E veja que resposta de um homem santo. Irmãos, nós precisamos da igreja, não é ela que precisa de nós. Eu preciso da igreja, eu preciso de Cristo, eu preciso da Eucaristia, eu preciso da palavra, eu preciso da Santa Missa, eu preciso dos irmãos, eu preciso do serviço. Não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso dela. Então, se você já teve alguma decepção na igreja, no seu grupo de oração, na sua pastoral, no seu movimento, entenda isso, não esteja lá por causa de pessoas, mas esteja por causa de Cristo Jesus. É claro que a convivência com os irmãos nos ajuda, mas quando não encontrarmos essa ajuda mútua, encontraremos em Cristo Jesus. Então diga comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, dá-me a graça da fé, da perseverança, da comunhão contigo, Senhor. Dá-me a graça de compreender que eu preciso de ti, que eu preciso estar na igreja. Não é tu, Jesus, que precisa de mim, sou eu que preciso de vós. Por isso ajuda-me a cada dia na caminhada. Dá-me a graça de ser todo teu. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.